Olá pessoal, tudo bem? Continuando nosso tópico sobre acessibilidade, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a utilização de Libras e legendagem. Quando a gente fala sobre deficiência sonora e ferramentas que a gente pode utilizar na inclusão dessas pessoas, a gente pode citar a Libras e a legendagem dos vídeos. É importante reiterar que a preferência sempre seja das Libras quando for possível. Sei que muitas instituições ainda não possuem um núcleo de Libras formado que possa dar apoio e suporte para fazer a interpretação das aulas, então nesses casos a gente pode optar pela legendagem dos vídeos. Isso acontece, pessoal, porque ao contrário da nossa concepção geral, a Libras é uma língua separada com suas devidas individualidades de interpretação e não apenas uma tradução do português para sinais. Libras é a primeira língua da maioria dos surdos. Sim, muitos também dominam o português lido e escrito que a gente usa, mas isso não é a realidade de todos. Sobre a utilização de janela de Libras nos vídeos, algumas diretrizes têm que ser citadas. A NBR 15290 de 2005 determina que o local onde será gravada a imagem do intérprete de Libras deve ter espaço suficiente para que o intérprete não fique colado ao fundo, evitando dessa forma o aparecimento de sombras, iluminação suficiente e adequada para que a câmera de vídeo possa captar com qualidade o intérprete e o fundo, câmera de vídeo apoiada fixada sobre tripé fixo, marcação no solo para delimitar o espaço de movimentação do intérprete. Agora sobre a janela de Libras mesmo, aquilo que você vê normalmente no cantinho. Na janela com o intérprete da Libras, os contrastes devem ser nítidos, quer em cores, quer em preto e branco. Deve haver contraste entre o pano de fundo e os elementos do intérprete. O foco deve abranger toda a movimentação e gesticulação do intérprete. A iluminação adequada deve evitar o aparecimento de sombras nos olhos ou o seu ofuscamento. Lembra que eu falei aqui das sombras debaixo do olho? Vale também para os intérpretes, tá, pessoal? Agora, falando sobre o recorte em si, sobre a janela. Quando a imagem do intérprete da Libras estiver no recorte, a altura da janela deve ser no mínimo metade da altura do visor. A largura da janela deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela do televisor. Agora, requisitos para os intérpretes de Libras. Para a boa visualização da interpretação, devem ser atendidas as seguintes condições. A vestimenta e a pele e o cabelo do intérprete devem ser contrastantes entre si e o fundo. Devem ser evitados fundo e vestimenta em tons próximos ao tom da pele do intérprete. Essas foram as diretrizes para a janela de Libras. A mesma norma da NBR também fala um pouco sobre legendas. Eles focam muito na questão dos televisores, mas eu vou trazer pra gente as que nos dizem respeito que a gente pode também utilizar para videoaulas. Devem ser adotados caracteres na cor branca por permitir maior eficácia na leitura. Cada linha deve apresentar no máximo 32 caracteres. Deve ser adotada tarja preta sobre os caracteres, proporcionando ótimo contraste e facilitando a leitura e garantindo a visibilidade dos caracteres em qualquer situação. Sobre a tarja preta, muitas vezes o que a gente faz na edição, lá no laboratório pelo menos, a gente coloca uma borda na letra e não simplesmente uma tarja atrás. Às vezes para que a gente conseguir ver melhor, porque às vezes a tarja vai tapar um pouco do vídeo que está atrás. Então a gente coloca a legenda branca, mas com uma bordinha preta para facilitar o contraste e a leitura. O posicionamento deve ser preferencialmente na parte inferior da tela, a não ser que haja necessidade de mudar por ter inserção de gráficos ou letterings que a legenda esconderia. Vou deixar para vocês a norma completa na descrição para vocês poderem acompanhar, ler com calma e ver o que funciona melhor para vocês. Muito disso é o que falei, é focado mais em televisores, mas a gente consegue trazer muita coisa pra gente e deixar nossas aulas um pouco mais acessíveis. Eu também vou deixar para vocês na descrição um programa de legendagem que eu gosto muito, que é o que a gente usa lá no laboratório, e vou deixar links de tutoriais sobre esse programa. Ele é muito simples, muito fácil de se aprender, então não vale eu gastar o nosso tempo aqui ensinando a legendar. Existem tutoriais já prontos e ótimos sobre isso. Então eu vou deixar essas recomendações para vocês, caso vocês queiram vocês mesmos testar, fazer essa legendagem. A Libras a gente precisa de um profissional, né? Pessoas que são intérpretes e formadas nisso, mas a legendagem a gente consegue fazer nós mesmos usando o nosso roteiro. Outro motivo para a gente preparar o nosso roteiro mais detalhadamente, ele facilita bastante na hora de legendar a aula, porque você não tem que ficar transcrevendo tudo que você falou. Se já tem ele escrito, é só botar no programa e sincronizar os tempos. A janela de Libras você embute no vídeo na hora da edição e o vídeo é exportado daquela forma. Já a legenda você pode subir para o YouTube, por exemplo, e deixar ela como possibilidade de ativar ou desativar, que aí quem precisa pode ativar e quem não sentir necessidade
pode desativar a legenda. Bom, nesse tópico é isso, pessoal. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho melhor sobre audiodescrição como uma forma de inclusão e empoderamento dessas pessoas cegas e de baixa visão. Até mais!